Pois é, o assunto chuva é um assunto recorrente, né? Desde a última semana, nossa região vem sofrendo demais com as coisas da natureza. E para tal, a gente está recebendo nesse momento, no estúdio da Rasca, o secretário municipal de Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Júnior, e o Relações Públicas, chefe do setor de Relações Públicas da Defesa Civil, o grande Lauro Oliveira, para a gente conversar muito sobre essas ações da Defesa Civil de Angra dos Reis. Lembrando que eu vou te fazer mais um convite, né? Você pode assistir a gente pelo rascaweb.com.br para assistir essas pessoas aqui inteligentes, sábias, que trabalham na Secretaria de Defesa Civil. Queridos, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web. É sempre bom falar um pouquinho aqui sobre gestão de risco, gerenciamento de desastre, né? Passar um pouquinho das informações da Defesa Civil aí nesses eventos de chuva severa aqui para a região. Grande Lauro Oliveira, saudade de você, cara. Tudo bem? Toninho, bem guarda, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez é um prazer estar aqui, é uma honra participar da Rádio Web, né? A gente tem acompanhado a rádio aí, desenvolvido desde que ela nasceu até agora, como que ela cresceu, né? Estamos evoluindo, né? Não tem acompanhado aí através da internet, e é um prazer estar aqui. Vamos contribuir aí com vocês. Que bom. Lauro e Fábio Júnior, não para de chover, né? A gente está aí com o nosso solo encharcado já há mais de, sei lá, acho que desde que começou janeiro, só tivemos uma semana mesmo de verão. E o verão, né, que tá aí, a gente passou do primeiro mês de verão, a gente tá com um mês e uma semana de verão, e a gente tá preocupado, né, quando a gente olha para o céu, quando chega o aviso da Defesa Civil através dos smartphones, a gente recebe aquela informação de chuva moderada, entre tantas outras coisas. A Defesa Civil de Angra, a gente sabe que é uma das mais aparelhadas, mais treinadas, mais competentes. Vive aí enviando aí seus homens aí para atitudes em outras cidades quando são chamados e sempre exercendo um trabalho de qualidade. Como é que tá aí o trabalho diário de vocês aí desde que começou a chover em Angra? Toninho, nós estamos sob a influência da ZACA, né, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, já há quase 2 semanas aí, né, trazendo esses volumes significativos de chuva para a nossa região. A Defesa Civil, ela sempre preza pela prevenção e pela antecipação de suas ações, né? Agora, no meados de dezembro, nós lançamos nosso plano verão, né, a presença do prefeito Ferretti na Defesa Civil, informando a população como que ia ser, né, esse período chuvoso aqui, como que a Defesa Civil, como que a Prefeitura de Angra ia se desenvolver na questão do planejamento e nas suas atividades referentes às chuvas, né? E essas previsão ela se concretizou, né? Semana passada nós tivemos significados acumulativos significativos aqui em Angra, né? Com 163 milímetros na Serra d'Água, em outros bairros como o Bracuí, né? Graças a Deus não tivemos nenhum evento também de ocorrência grande aqui na região. A Defesa Civil, a Prefeitura, né, trabalhou com antecipação, a questão dos informes, dos alertas meteorológicos, e isso tudo é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo aqui na região de Angra, né? É um trabalho que a gente vem priorizando aqui em determinados bairros, principalmente porque a gente sabe que o município é um município múltiplos riscos, né? Além dos problemas relacionados a eventos da natureza, nós temos grandes atividades tecnológicas na região e a gente tem que trabalhar na prevenção, na educação ambiental, né? Sempre procurando antecipar nossas ações aqui pela Defesa Civil. Exatamente, você usou palavras muito corretas, né? Importantes aí para a gente se preparar para as intempéries, né? Fora o Lauro, né, que está sempre nos informando via rede social, a gente está vendo muita gente compartilhando informações. Graças a Deus diminuiu o número de fake news, né? Acho que as pessoas começaram a entender, né? Porque coisa de verão passado a gente estava recebendo vídeo que na verdade era de 3, 4 anos atrás, em outras cidades, entre tantas outras coisas. Mas, pelo outro lado, a gente continua recebendo algumas informações que também nos assustam, né? Ainda bem, como o próprio Fábio disse, a gente não sofreu danos mais relevantes, mas a gente já viu tromba d'água acontecendo lá em Paraty, Martinho de Sá, né? O pessoal filmando em tempo real, botando nas redes sociais. A gente já viu o Rio Claro debaixo de uma tormenta com 1 hora de duração, um estrago danado no centro da cidade. Parece que os rios canalizaram a água toda para dentro da cidade. Nossa Mangaratiba tem sofrido direto com a chuva, mas a nossa Angra tem registrado aí, graças a Deus, né, uma certa estabilidade, né, de encostas, entre tantas outras coisas. Isso parte também desse estudo geológico que vocês estão fazendo já há algum tempo, Fábio?
Sim, então, em parte sim, né? Em 2024, nós iniciamos nosso Plano Municipal de Redução de Risco, né, que foi entregue agora em 2025, com a participação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Fluminense, né? E isso trouxe para a gente um detalhamento, um mapeamento muito complexo aqui na região, né? Nós identificamos várias áreas suscetíveis a eventos, né, como deslizamentos, alagamentos, né? E teve uma grande importância porque a população também participou desses mapeamentos, né? Um mapeamento participativo. Os moradores mais antigos nas suas regiões, eles mostraram para os nossos técnicos as áreas mais problemáticas, né, identificando o fluxo de água seco, fluxo de água contínuo. Isso levantou dados para a gente para poder dar uma finalização, uma concretização dessas estabilizações, né, pela Prefeitura e viabilizar recursos do governo federal, governo estadual, para executar essas execuções. Toninho, você falou uma coisa muito bacana, né, em relação à divulgação da informação. Hoje, praticamente todo mundo quer vender o seu peixe, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um blogzinho, todo mundo é influencer, quer vender o seu peixe. A gente não faz crítica em relação a essas informações, né? Porque a gente precisa que a população saiba dessas informações com precisão. O que a gente pede é que essas informações sejam replicadas dos órgãos oficiais, né? Como você colocou muito bem, a gente recebeu muitas informações aqui de eventos danosos aqui na região, mas informações que correram há 3 anos atrás, 5 anos atrás. Isso, para a gente, é muito danoso, né? Porque muitas das vezes eu tenho que disponibilizar uma equipe de determinada região do município para ver se aquela ocorrência realmente procede ou se não procede, para poder estar passando uma informação mais precisa e real para a população, né? O nosso Lauro aqui, Relações Públicas, ele combate muito essas informações, está sempre nas mídias, nas redes sociais, levantando essas informações com maior veracidade e assim corrigindo essas fake news. Triste, né, Lauro? Você ter que corrigir uma informação que foi gerada para ganhar like, para ter engajamento, entre tantas outras coisas, e como o próprio Fábio disse, né? Você deslocar uma equipe que poderia estar ajudando a quem realmente está precisando naquele momento, né? Exato, Toninho. Obrigado aí pela palavra, obrigado, secretário Fábio Júnior. Primeiro a gente fala de responsabilidade, né, Toninho? É uma responsabilidade muito grande que a Defesa Civil tem, não só a de Angra, mas todas as defesas civis do Brasil, em antecipar as condições climáticas e você manter em Angra, aí vamos dar uma média de 200 mil pessoas, isso fora uma alta temporada, que é o período que mais as chuvas acontecem, final de ano, verão, cidade muito mais cheia, então você pode aumentar isso e botar 300 mil pessoas, nem todas são afetadas diretamente, mas indiretamente no cenário crítico, todo mundo é afetado. Então a gente tem que manter essas informações e a dinâmica da comunicação em tempo real. Muitas vezes um aviso nem entrou nos nossos telefones de pedido de ajuda e já tem imagens rodando na rede social mostrando pontos de inundação, pontos de alagamento, deslizamentos de encosta. Então isso pode trazer pânico à população. E a população com medo, ela acaba se colocando em risco, pegando estradas, pegando embarcações, querendo sair de casa de qualquer jeito, enfrentando pontos de alagamento, pontos de inundação, até mesmo enxurrada. Então isso é muito perigoso. Mas eu gostaria de falar que está sendo proveitoso o trabalho da Defesa Civil em relação aos influenciadores digitais. Então eu deixo aqui o agradecimento a muitos influenciadores digitais que dessa vez têm entrado em contato conosco, têm perguntado, olha, essa imagem aqui é real, essa imagem aqui realmente está acontecendo nesse tempo, dá informação para a gente divulgar, pedem os nossos vídeos, então a gente deixa aqui, estamos nos aproximando muito dos influenciadores digitais, nos aproximando cada vez mais da população, a população está entendendo a necessidade de atender os informes da Defesa Civil, e veja bem, eu vou falar aqui de número rapidinho, que dessa vez o secretário colocou aqui 160 da última chuva e da chuva da semana passada, e nessa última chuva desse final de semana foram 103 milímetros, o volume maior constatado aqui na nossa cidade. 103 milímetros, 100 milímetros em 24 horas é para a gente iniciar o nosso sistema de alerta e alarme. Porém, começou a chover às 18 horas, 6 horas da tarde. Quando foi 9 horas da noite, já estava sendo detectado 100 milímetros no município. Então, um lapso de tempo de 3 horas apenas, choveu 100 milímetros em nossa cidade. Então, é muita chuva. É muita chuva. Não existe sistema de drenagem favorável numa situação dessa. As pessoas estão na estrada, estão voltando para casa, é final de semana. Então, tem que ter uma conscientização muito boa em relação ao que tem que fazer, qual o momento de agir. Então a Defesa Civil vem monitorando isso 24 horas e informando a população
com antecedência. Isso que é importante frisar. Tomar esses cuidados aí com essas informações. Muitas das vezes essas informações estão vindo de pessoas que não têm tanto compromisso assim com a nossa cidade. A verdade toda é essa. Fábio Júnior, a gente sabe, né, que Angra dos Reis é cortada por uma rodovia essa hoje que está pedagiada, né, uma rodovia privatizada, e muitas das vezes a Defesa Civil tem que agir, trafegar por essa rodovia e agir dentro de uma jurisdição que seria da própria concessionária da rodovia, né? Rodovia essa que é da CCR, né? Como é que é o diálogo Defesa Civil, CCR? Porque a gente tem visto aí alguns motoristas tendo que sair do seu carro e cortar árvore, né? E muitas das vezes galhos que caem sobre rede elétrica. Isso é um perigo enorme, não só para quem está ali fazendo esse deslocamento de árvore constantemente tem caído, mas porque o cara tá ali, né, naquela sensação, vou ficar preso aqui, cadê a concessionária? Se eu esperar a concessionária vai demorar 3, 4 horas, aí já foi. Como é que tá aí esse diálogo, Fábio? Tony, nós temos conversado muito, né, com os representantes das concessionárias, tanto da rodovia como a concessionária de energia elétrica aqui da região, justamente para tratar dessas questões, né, dessas intempéries que ocorrem sobre a rodovia, sobre a rede elétrica, né? O morador realmente fica muito prejudicado em relação a essas ocorrências, né? O município da Costa Verde, aqui em Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty, é cortado pela rodovia e essa rodovia está dentro praticamente da Mata Atlântica, né? A vegetação ela tende a crescer de forma muito rápida, muito gradual, né? E precisamos realmente ter um plano de contingência específico para a rodovia. A gente tem mapeado aí a questão da rodovia que corta aqui o município de Angra dos Reis e realmente tem muitas árvores que estão inclinadas sobre a rodovia, precisando de poda, precisando de fazer uma supressão ali, um trabalho preventivo, né, que evite o perigo para as pessoas que trafegam pela rodovia, principalmente esse período de ano, de férias, né, que tem muita gente que vem de fora para a região que não conhece muito a estrada, né, e acaba sofrendo alguns acidentes, como a gente viu registrado agora no último final de semana. Então a gente tem conversando com o pessoal da CCR para tentar fazer um levantamento prévio aí, tentar fazer essa supressão, poda de árvore, para melhorar o fluxo na rodovia, que a gente sabe que está um pouquinho perigoso, né, Toninho? Exatamente, a gente sabe que esse diálogo, né, é muito importante, até porque muitas das vezes o próprio morador reclama que ele não tem acesso a esses entes, né? A concessionária de energia elétrica é o concurso, né? Acho que todo mundo já teve alguma situação que em algum momento você não consegue conexão com as pessoas, até por conta da falta de energia, né? Isso aí a gente pode falar também de outros problemas na rodovia também, como pontos cegos de telefonia celular, entre tantas outras coisas que a gente pode melhorar muito. Mas quando a gente tem um ente responsável como a Defesa Civil que faz esse meio, né, esse intercâmbio, a coisa tende a funcionar. Paralelo a isso, Lauro, a gente tem visto a Defesa Civil adquirindo equipamentos cada vez mais modernos e preparados para dar respostas mais rápidas e que atendam realmente ao anseio da população, né? Como é que está aí esse meio de campo, Defesa Civil, Prefeitura, no que tange dos equipamentos da Defesa Civil? Toninho, né, eu tenho conversado muito com o prefeito Ferretti sobre os problemas que o município enfrenta em função dessa grande pluviosidade que ocorre aqui na região. E há muito tempo, algum tempo atrás, a gente já vem fazendo um planejamento, né, para fazer o monitoramento mais preciso aqui da região da Costa Verde, né? Hoje, a gente tem aqui na região alguns pluviômetros automáticos que foram inseridos aqui através de uma cooperação técnica entre a Prefeitura de Angra e o CEMADEM Nacional. E o CEMADEM Nacional, estão com dificuldade de fazer a manutenção desses pluviômetros, que muitas vezes ficam offline, né? E a gente, para fazer a leitura de chuva, para fazer o entendimento dessas pluviometrias que ocorrem na região, a gente precisa ter esses pluviômetros de forma automática, online, né? E em função dessa dificuldade que a gente está tendo em relação a esse acesso a essas informações, né, nós tomamos a iniciativa com o aval do prefeito Ferretti de estar ampliando esse sistema de monitoramento, né, através de mecanismos que nos consigam prever com certa antecedência esses índices pluviométricos mais severos aqui na região, né? O Angra dos Reis ela é um município muito extenso, de Garatucaia praticamente até Parque Mambucaba, e muitas das vezes você tem volume de chuva mais severo, né,
no Frade, no Parque Mambucaba, na Vila Residencial, e que aqui na região central não ocorre, né? Araçatiba, Provetá, Ilha Grande, você consegue visualizar o volume de chuva caindo nesses bairros através dos pluviômetros. E a gente está com um monitoramento mais intensivo nessas regiões para poder fazer esse levantamento, startar os nossos alertas, né, via SMS, via Defesa Civil Alerta para essa população e até, através de redundância, a questão das sirenes. É importante frisar também, Tony, que a gente aqui tem muitos rios que cortam aqui, né, alguns bairros daqui da região, né? Temos o rio Japuíba, né? O rio Caputera, que corta ali o Pontal, temos o rio Ariró, temos o rio Bracuí, né, o rio Mambucaba e o Perequê. E muitas das vezes, né, esses rios estão assoreados, né, por conta do rio... próprio clima, né, que vem trazendo um monte de coisa, né? Hoje, por exemplo, eu imagino o trabalho que está tendo aí para tirar troncos, areia que vai descendo, porque desceu muita água. O rio, ele é um ser vivo, né? A todo momento, né, de função do seu fluxo contínuo, ele traz muitos sedimentos, né, esses sedimentos das montanhas que são depositados aqui no seu leito, causando o assoreamento da foz, de suas margens. Ainda, né? Quando esbarra com uma maré cheia, fica mais preocupado ainda. Exatamente, né? E acaba causando muitos transtornos, principalmente para a população ribeirinha, né, que mora próximo à margem dos rios ali. E visando essa problemática, né, a gente está fazendo a instalação de alguns sistemas automáticos de monitoramento de rios, né, sistema hidrológico, para fazer leitura, fazer vazão, né, cheia, juntamente com marégrafos aqui no mapa, fazer leitura, né, da pré-mar, da baixa-mar. Essas informações vão ser precisas para a gente criar, né, uma curva-chave de transbordamento de rios para informar a população através das nossas sirenes, também são 6 sirenes que estão sendo instaladas nesses principais rios que eu citei anteriormente aqui, para falar com a população, para se preparar para um possível transbordamento de rios, né? A questão da antecipação de suas ações, né? E a pessoa seguindo essas recomendações, nosso objetivo realmente é salvar as vidas das pessoas. Essa prevenção é muito importante. Deixa eu entender então, Fábio Júnior, essa mensagem que a gente recebe aí quando tem um alerta de clima severo, ela é ativada pela Defesa Civil ou por um sistema de monitoramento que independe da Defesa Civil? Toninho, agora eu vou aproveitar a fala do secretário, entrar na tua pergunta e passar para a população uma coisa muito importante. Quando a Defesa Civil tem essas infraestruturas de monitoramento, ela usa apenas a previsão meteorológica como início da tomada de decisão. Então aí a pessoa que está em casa, às vezes recebe nas redes sociais uma informação de um mapa mostrando muita chuva e pega um mapa vermelho e estampa lá na tela. E aí a pessoa fica assustada, a população começa a ficar, todo mundo já em pânico, achando que aquilo vai destruir todo o município. Então a gente pede aos influenciadores digitais que antes de postar imagens como essa, entrem em contato. Por quê? Antes da previsão meteorológica, o mais importante é o monitoramento. E o monitoramento acontece 24 horas. Muitas vezes um mapa vermelho desse vem e essa chuva cai a 100, 150 quilômetros de raio daqui, não cai aqui. Então os pluviômetros estão ativos, as sirenes estão ativas, o sistema de alerta e alarme está todo ativo. Então, para a população não se assustar com informações prévias que entram pelas redes sociais, porque atrás disso tem todo um monitoramento acontecendo 24 horas. A gente até explicou para o influenciador que uma chuva dessa, caindo a 150 quilômetros de raio, ela pode estar caindo lá em São Paulo. E não está caindo aqui. 150 em linha reta, você chega lá no estado de São Paulo, chega lá quase na cidade, a capital de São Paulo. Em curvas, 400 quilômetros. Em linha reta, 150. Então, assim, é importante que a população esteja atenta aos informes oficiais da Defesa Civil. O monitoramento acontece 24 horas e os informes que a pessoa recebe em casa saem da base da Defesa Civil. São os nossos profissionais que estão ali monitorando aquilo 24 horas e são eles que enviam essas mensagens com conhecimento de toda a região de Angra, desde a divisa de Mangaratiba até a divisa de Paraty, pegando a divisa de Rio Claro e toda a Ilha Grande. E o que é interessante? Para você dar uma resposta, você precisa de uma equipe de muitos homens e equipamento para salvar vidas. E o trabalho de monitoramento, muitas vezes, um profissional consegue salvar milhares de vidas sem sair de trás da mesa, com a informação detalhada e, principalmente, não perdendo a credibilidade da população, pois a previsão ela é passível de erro.
mas o monitoramento não tem erro. Então mantém muita precisão. É por isso que o nome é previsão, né? Previsão. Fábio e Lauro, outra pergunta bem interessante que eu acho, né? Como é que é a comunicação entre Defesa Civil? Por exemplo, a gente teve lá o fenômeno acontecendo lá em Rio Claro, né? Geralmente a Defesa Civil de Rio Claro deve fazer contato com outras defesas civis para ver como é que está essa coisa de ajuda, né? Porque as cidades estão ligadas. A gente tem um consórcio hoje aqui, por exemplo, de turismo da nossa Costa Verde, que inclui, por exemplo, a cidade de Rio Claro. São parceiras, né? Como é que é essa comunicação entre o Fábio Júnior e o secretário de Defesa Civil lá de Rio Claro, de Paraty e Mangaratiba? A integração é muito importante, Toninho, né? As defesas civis, elas têm que estar sempre unidas, sempre integradas, né? Um alerta meteorológico que nós recebemos aqui, nós informamos, né? Repassamos para o município de Paraty, né? A questão do município de Mangaratiba. Lembrando que todo dia, Toninho, nós temos um debrief com os institutos de meteorologia estadual, nacional, né? Para saber como é que vai ficar o tempo, questão de onda de calor, excesso de chuva, né? E passamos essas informações que nós recebemos também, né, para os nossos amigos parceiros da região, que é importante, né? Um município ajuda o outro, né? O município de Rio Claro recebeu aí essa chuva muito intensiva naquela região, que causou muitos transtornos para o município. Nós imediatamente entramos em contato lá com o secretário de Defesa Civil, coordenador de Defesa Civil de Rio Claro, né? Disponibilizar nossas equipes aqui, nossos equipamentos, nossas equipes, para poder mitigar um pouquinho dos efeitos daquelas chuvas, né? E isso vale para toda a região, né? Toda a região da Costa Verde, toda a região do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que, né, há alguns anos atrás nós encaminhamos uma equipe da Defesa Civil lá para o estado do Rio Grande do Sul para ajudar os municípios lá que foram afetados. Então tem que ter essa integração, porque ninguém trabalha sozinho. Ficou para a história, né? Sim, eu lembro bem, Bananal também, que recebe um período de chuva muito intenso também naquela região. Exatamente, bem lembrado, né? Aquela chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul não tem muito tempo, e a gente viu aí imagens da Defesa Civil de Angra pernoitando lá por alguns dias e ajudando lá o povo do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil de Angra dos Reis, vamos deixar mais uma vez os contatos, né, para as pessoas e as redes sociais, para que ninguém se sinta ameaçado por uma intempérie e que fique na dúvida, né, se realmente está acontecendo alguma coisa. Entre em contato, faça contato. Fulano aqui está com uma casa com uma rachadura aqui que está me assustando, mas o cara não quer sair de casa. Como é que ele faz? Como é que entra em contato, hein, Fábio? Toninho, né, nossos telefones de emergência 24 horas é o telefone 199, né, também temos o telefone 3365-4588, nosso plantão lá sempre vai atender essas solicitações. Essa pergunta sua é muito pertinente, que às vezes a população ela não sabe a quem recorrer em determinadas ocorrências, né. O telefone 192 é o SAMU, 193 o Corpo de Bombeiros, né, 191 a PRF. Muitas das vezes as pessoas ligam para algum órgão achando que aquele órgão... Com o outro. Exatamente. Então, tendo essas informações, você ajuda muito na questão do resgate e na resposta, né, que é muito eficiente. Lembrando que se a pessoa se deparar com seu imóvel com alguma trinca, alguma fissura, né, alguma rachadura que ela não tenha observado anteriormente, é bom ficar preocupado, ligar para a Defesa Civil, né, que nosso corpo técnico de engenheiros vai se disponibilizar aí no local para fazer essa avaliação e fazer uma avaliação mais detalhada, assim, e verificar a necessidade de manutenção ou até mesmo de uma possível remoção dessa a segurança, né, em primeiro lugar, né? O Lauro sempre diz aí nos seus informes, eu acompanho nas redes sociais, né? Defesa Civil somos todos, né? E é bom lembrar, né, Lauro, que não é a Defesa Civil um órgão que simplesmente vai te tirar da sua casa, não. Pelo contrário, a Defesa Civil é apenas uma avaliação para outros órgãos também poderem fazer a sua... Se tiver que fazer uma remoção, aí já vai entrar ação social, entre tantas outras coisas. A Prefeitura é um conjunto, por isso essa interligação entre Defesa Civil e morador é sempre importante, né, Lauro? Até mesmo por conta de, por exemplo, tem uma árvore aqui ameaçando cair em cima do telhado. Faz um contato com a Defesa Civil, ela vai, dentro do possível, saber qual é o órgão que vai fazer, se for o caso, a remoção, não sei se são eles mesmo ou alguma outra. É isso, Lauro? Exato, e assim, parabenizar o secretário Fábio Júnior pela logística, pelo trabalho técnico que ele vem efetuando,
todo final de semana, todo dia, à noite, madrugada, ele está presente, ele apenas não delega as funções. Ele está presente e participa de todas as ações. Está aqui do meu lado, e ontem nós estávamos durante a noite, madrugada, de sábado e domingo, mantendo a informação, e ele pede sempre o seguinte: mantenha a informação o mais precisa e um tempo real possível, mantenha a população o mais informada possível. A gente agradece a população por toda a credibilidade que tem dado nesse trabalho. Nós já trabalhamos em situações muito críticas, e quem chega primeiro no cenário de crise é a população que mora ali. Então, por isso que a gente sempre faz, a prioridade do nosso secretário é manter os NUPDECs, os Núcleos de Proteção e Defesa Civil, aquele treinamento que é dado em todas as comunidades, para os líderes comunitários, moradores, jovens e idade escolar. E a gente pede às pessoas, mantenham esse canal de ligação com a Defesa Civil sempre vivo. Nós conseguimos levantar uma credibilidade muito grande junto à população de Angra e em toda a Costa Verde, sul do estado. Todo mundo liga para a gente, as emissoras de televisão, para pedir informações mais detalhadas sobre as condições do tempo. E a gente pede às pessoas que estejam cadastradas no SMS 40199 da Defesa Civil. Manda uma mensagem de texto com o CEP da residência, ela vai ser cadastrada automaticamente para receber os informes. E tem o WhatsApp também, Toninho, que é o 61 20 34 4611. Eu vou repetir: 61 20 34 4611. A pessoa vai interagir ali com o WhatsApp, com o atendente, vai colocar a cidade Angra dos Reis ou a cidade que ela escolha, e ela vai ser cadastrada também para receber informações daquela região. Então tem Instagram, Facebook, WhatsApp, SMS, Telegram e também todas as atualizações que a gente faz em tempo real. A população está sempre bem amparada em relação a informações. E para aquela pessoa que gosta de ver a coisa acontecendo, né? Eles estão lá localizados na Almirante Júlio César de Noronha 258, lá no bairro São Bento. Só lembrando, Lauro, 271, né? Desculpa. Só lembrando que a Defesa Civil também é o órgão responsável, por exemplo, de recebimento, né, de materiais, de higiene pessoal, entre tantas outras coisas, para ajudar as pessoas que por algum motivo tenham aí uma perda material de alguma coisa, entre tantas outras coisas. Lembrar também da parceria da Defesa Civil com a comunidade, é tão grande, por exemplo, que vocês estão fazendo agora uma corrida anual, e a cada ano que passa a corrida está ficando maior, né? Ou seja, aquela coisa de ser um órgão parceiro da cidade tem ganhado até as ruas, né, Lauro, em forma de corrida ultimamente, né? É verdade, a corrida da Defesa Civil tem ganhado muitos seguidores, digamos assim. O pessoal já no início do ano já começa a perguntar qual é a data. Daqui a pouco a gente vai oficializar essa data. Esse ano vai ter, com certeza, também mais uma prioridade do nosso secretário, manter essa corrida. E não é apenas uma corrida, né? Todas as pessoas que chegam ali são pessoas que nos acompanham nas redes sociais, são multiplicadores das informações. Isso é muito bom. A gente vê o carinho, a gente sente de perto o carinho da população. Isso é muito importante, a gente precisa. Toninho, agora falando como um angrense que teve a oportunidade de trabalhar, é um orgulho para mim poder fazer parte desse órgão. E a gente trabalha com muito carinho. 90% dos nossos profissionais são profissionais de carreira, e nós trabalhamos com muito carinho, dedicação, porque são muitas vidas que dependem de uma simples informação. Então a gente está ali 24 horas, o que precisar, estaremos às horas. É isso aí. Foi um grande prazer conversar com vocês nessa manhã de segunda-feira. A gente espera que a Defesa Civil tenha menos trabalho com chuva, com vento, com mar. A gente nem entrou no assunto Ilha Grande, entre tantas outras coisas, mas eles estão lá 24 horas, como o próprio Lauro e o Fábio Júnior disseram aqui no nosso bate-papo, disponíveis para atender a população de Angra dos Reis. Estão no Instagram, como o próprio Lauro diz, nas redes sociais. Então vai lá, confia na página oficial do órgão Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis, e parabéns a vocês aí pelo trabalho realizado. Precisando dos nossos microfones aqui, estarão sempre abertos aí para vocês deixarem suas informações, que são muito importantes para Angra dos Reis, e parabéns mais uma vez pelo trabalho sério realizado por todos vocês em resposta nos momentos mais difíceis que as pessoas têm tido aí. Toninho, nós que agradecemos o espaço aqui da Rasca Web, né, pelo contato, pelo convite, né, sempre nos colocamos à disposição aí para prestar esclarecimentos que a população achar necessário aí, tá? E agradecemos mais uma vez o convite. É a Defesa Civil de Angra dos Reis
vez aqui no Malha Fina com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Só Diesel Angra. Depois do intervalo, o Malha Fina continua. Segue a gente por aí. A gente volta já já.